Bom, as orações subordinadas substantivas são aquelas que fazem papel de substantivo. A gente sabe que nas orações subordinadas a relação entre as orações é uma relação que tem dependência sintática, ou seja, falta algum elemento na oração principal e esse elemento que está faltando, ao invés de ser colocada apenas uma palavra para completar, vai ser colocada toda uma oração que vai ter esse papel, o papel que um substantivo pode ter numa estrutura básica. Então, numa estrutura sintática básica, um substantivo pode ser um sujeito, pode ser um predicativo do sujeito, um objeto direto, indireto, um complemento nominal ou um aposto. E então, os 6 tipos de orações subordinadas substantivas serão esses 6 elementos aqui da oração. Vamos lá. A conjunção que faz a ligação entre a oração principal e a oração subordinada é a conjunção integrante. A gente vai encontrar muito mais aqui o que, mas o se também pode ter o papel de uma conjunção integrante. Então, nesses casos das orações substantivas, fica um pouco fácil se eu quiser utilizar o seguinte caminho. Eu demarco o período, né, o intervalo que eu estou analisando, desde a palavra com letra maiúscula até o ponto de pausa, e em seguida eu encontro a conjunção que. Uma vez que eu encontrar essa conjunção, eu preciso daí definir qual que é a oração principal, para que eu possa ver entre os elementos da oração principal quais são os itens sintáticos que estão faltando, um daqueles 6. Então vejam só, eu tenho um período aqui, eu tenho o que eu deixei em evidência aqui de propósito, e eu sei que é a conjunção que introduz a oração subordinada. Beleza. Então agora eu passo para a oração principal para ver qual é o elemento sintático que está faltando ali. Era ideal. Veja, eu tenho o verbo ser, tá ali, era, e eu tenho a característica, era ideal, né? O predicativo do sujeito tá ali. Predicativo do sujeito é característica do sujeito que é ligada a ele por meio de verbo de ligação e que aparece depois de um verbo. Viu a importância de saber os elementos básicos? Bom, então o que que era ideal, né? Tá faltando esse sujeito, tá faltando essa parte que era ideal. E aí eu coloquei toda uma frase com verbo, né? Ao invés de colocar só uma palavra para ser sujeito. Então eu chamo essa oração de oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela faz o papel de um sujeito. Vai ser bem comum para as orações subjetivas você encontrar essa estrutura aqui. Um verbo, que geralmente é de ligação, não é uma obrigatoriedade, tá? É uma frequência muito maior desse tipo de caso. Então, geralmente é um verbo de ligação no início, mais o predicativo do sujeito, que é a característica. Essas expressões, então, era ideal, era certo, era bom, era verdade, era preciso, são orações que vão mostrar para você a necessidade de um sujeito e que podem estar ligadas a orações subordinadas com esse papel de sujeito. A oração subordinada substantiva predicativa, ela é uma oração que vai fazer papel de predicativo do sujeito, ou seja, aquela característica que é ligada ao sujeito, mas que sempre aparece após um verbo, tá? Bom, nas orações predicativas é também comum você sentir a inversão daquela oração que a gente acabou de ver ali na subjetiva. O que que vai ter invertido? Ah, o sujeito vai vir na frente, né? O verbo de ligação ou um verbo vai estar ali colocado após esse sujeito, e você vai perceber que falta essa característica do sujeito após o verbo. Não tem. Veja que já veio a conjunção, que marca a introdução da oração subordinada substantiva.
Então, uma vez que eu vejo que está faltando aqui a característica que é ligada ao seu sujeito por meio de verbo de ligação, significa que falta um predicativo do sujeito. Então, aqui essa oração vai ter esse papel de predicativa, tá? Então, a gente vai ver que, nesses casos das predicativas, as frases, as orações principais que são mais comuns são o ideal era, o certo era. Isso porque eu estou usando o verbo ser no pretérito imperfeito, era. Mas pode aparecer o verbo no presente, é, será, seria, no futuro do pretérito. No futuro do pretérito, isso. Então, você pode ter essa conjugação verbal aqui alterada, tá? Uma oração subordinada, então, que se chama objetiva direta, vai ter o papel de um objeto direto. Vamos por aquele primeiro passo que eu falei para vocês. Encontro a conjunção, marco, né? Aqui, que é o período, eu vou olhar onde ele começa e onde ele termina. Encontro a conjunção que é a demonstração de onde está o início da oração subordinada substantiva. Então, a oração subordinada substantiva está após a conjunção que. E agora eu vou olhar para a oração principal para ver qual é o elemento sintático que está faltando lá. Jorge, sujeito, queria, verbo. Veja, objeto é palavra que completa sentido de verbo. Então, o verbo querer é um verbo que pede um complemento, porque quem quer, quer alguma coisa, quer algo, quer alguém. Então, entre o verbo querer e esse algo que ele quer, não precisa de nenhuma palavra para ligar. Jorge quer algo. Não precisa de nenhuma palavra para fazer a ligação entre o querer e o seu complemento, o seu objeto. Então, eu chamo esse objeto que vai ser ligado a esse verbo de objeto direto. Jorge queria o quê? Que as fotos fossem tiradas de dia. Toda uma oração, quer dizer, toda uma frase com verbo, né? Mesma coisa, foi utilizada para completar o verbo. Palavra que completa sentido de verbo, objeto, e, portanto, essa oração é objetiva direta. Próximo exemplo, vamos falar sobre a objetiva indireta. Quando eu pergunto ao verbo que, ou quem, ou algo, ou alguém, eu estou tentando descobrir qual é o complemento que esse verbo pede. E eu sei que existem palavras, existem complementos que só vão se ligar a esse verbo se eu tiver um conectivo, se eu tiver uma preposição que vai ajudar a ligar este verbo nesta palavra. E por isso, quando eu necessitar desses conectores, destas preposições, eu chamo a oração de indireta. Cuidado, e eu já vou falar com o quê? Veja no nosso exemplo. Jorge duvidava de que as fotos fossem tiradas naquele dia. Encontrei a conjunção que, eu sei que para cá a oração é uma oração subordinada substantiva. Beleza. Agora eu volto na oração principal para ver aquilo que está faltando. Jorge duvidava é o verbo. Quem duvida, duvida de algo. Veja que para poder ligar o meu verbo nesse algo, nesse alguém, que é o objeto, que é o que completa sentido de verbo, eu precisei do conector de, da preposição de. Quem duvida, duvida de algo. Então, isso é um sinal de que eu preciso de complemento para o meu verbo. Uma vez que eu preciso de complemento para o meu verbo, eu preciso de objeto. E é objeto indireto, aquele que se liga ao verbo por meio de preposição. Então, essa é uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta, tá? A letra tá uma delícia, né? Próximo. Uma oração completiva nominal. É com isso aqui que a gente tem que ter cuidado, que eu mencionei há pouco. Por quê? Porque os complementos nominais também são palavras que vão completar sentido e também são palavras que vão completar sentido por meio de preposição. Mas veja, como o próprio nome diz, esse é um complemento do nome. E o objeto indireto é um complemento para verbos. Então, eu sempre tenho que ver se o que precisa de complemento é uma palavra comum, ou seja, uma palavra que não é verbo,
ou se é um verbo, porque daí eu consigo determinar se é um complemento nominal ou não. Nesse exemplo, vou encontrar a conjunção que, marco que ela é o início da oração subordinada, então é o início da oração subordinada substantiva. E agora eu volto para a oração principal para ver o que está faltando lá. Jorge é o meu sujeito, então eu tenho sujeito. O verbo é ter. Quem tem, tem algo. O que que o Jorge tinha? Tinha dúvidas. Beleza, então eu tenho aquilo que completa o sentido do verbo ter, que é o objeto. Ó, vou colocar aqui sujeito, verbo, eu já tenho aqui o objeto para esse verbo. Bom, quem tem dúvidas de alguma coisa. Veja, essa preposição, ela vai ligar um complemento que serve para completar o sentido deste nome, deste substantivo aqui, deste objeto que não é verbo. Portanto, é assim que eu sei que esse é uma oração completiva nominal, porque completa o sentido de um nome por meio de preposição, mas não de um verbo. E por fim, as apositivas, que tem aquele elemento simples da gente identificar, porque elas sempre precisam ter pontos, 2 pontos, né, antes da conjunção que marca o início da oração subordinada. E elas sempre vão ser a explicação ou a determinação, a qualificação para uma palavra que é um pouco indefinida, que está lá na oração principal. Vejam só, de uma coisa, olha, essa uma coisa não está bem definida, né? De uma coisa ele tinha certeza que que as fotos seriam tiradas naquele dia. Então, ali, na nossa oração principal, eu tenho essa situação aqui que não está bem definida e que eu vou utilizar um aposto, ou seja, uma explicação, uma qualificação que vai aparecer após 2 pontos, para funcionar como o explicador dessa coisa que está na oração anterior. E é por isso que eu chamo essa oração de apositiva. Todas as vezes que aparecerem os 2 pontos, eu já tenho que ligar o meu alerta. Provavelmente isso vai ser uma oração apositiva. Se na oração não aparecer os 2 pontos, né, e logo depois da conjunção, eu já sei que ela não vai ser apositiva. Bom, relembrando as orações subordinadas e substantivas, é isso. Um abraço, um beijo e até a próxima.